Na unidade 2, nós vamos discutir quando a história e a literatura se encontram. Nessa unidade, você terá a oportunidade de problematizar ainda mais as relações possíveis entre literatura e história, uma vez que poderá perceber que os dois discursos se cruzam em muitos aspectos. O fato de serem ambas as narrativas a respeito da vida, acontecimento ou possibilidade, aproxima-as a tal ponto que até mesmo os historiadores e ficcionistas têm dúvidas sobre a natureza do que estão produzindo. Como o próprio Aristóteles comentou, não é a forma que diz se determinado texto, que diz se determinado texto é história ou literatura, mas é o conteúdo que esse texto transporta que vai definir em que campo o texto vai se inserir. Nesta unidade, você poderá verificar algumas tentativas teóricas de precisar os limites e as diferenças entre os dois discursos. De modo geral, pode afirmar-se que é justamente a insatisfação com relação aos fatos conhecidamente históricos que leva alguém a debruçar-se sobre o passado. Na impossibilidade de recriá-lo e modificar os fatos, quase a totalidade de estudiosos, de escritores de ficção histórica e de historiadores recriam e modificam as narrativas acerca desse período. Escrever sobre determinado fato histórico é, então, de certa forma, uma e a única maneira de recriar o passado e de se livrar de um possível sentimento de decepção que ele causou. José Américo Miranda afirma que dessa maldição original e de serem a terra e a vida humana tão malditas é que decorre o necessitarmos de sucedâneos idealizados para elas. Para alívio da nossa dor é que escrevemos ou lemos a história e o romance. Para um roteiro e um melhor aproveitamento da unidade 2, procure ler atentamente as orientações do material impresso e dê uma atenção especial ao texto que se chama O Romance Histórico Ainda é Possível? Esse texto é de Frederic Jameson, que é um grande estudioso da história e da literatura, e ele vai ser respondido numa espécie de debate por um outro teórico na unidade seguinte. Lá você terá condições de retornar, então, às considerações do Frederic Jameson. Nessa unidade 2, você também terá um diário de leitura. Nesse diário, você vai aprofundar um pouco a sua compreensão dos recursos narrativos utilizados pelo narrador. Aqui você deve separar trechos do romance Memorial do Convento e destacar aquelas passagens em que você observar o uso da ironia, o uso da metalinguagem, o uso da interlocução com o leitor, anacronismos do narrador e outros aspectos que chamem a sua atenção no encaminhamento do enredo. A partir desse registro, você poderá refletir sobre o alcance crítico da produção de José Saramago.